Olá, eu sou a Manuela Reis, arquiteta. Acabei de gravar aqui no podcast Segue o Plano. Falamos sobre o tema de sucesso antes dos 30. Conversamos aqui sobre muitos assuntos legais, contei um pouquinho da minha trajetória e vocês não podem perder o episódio. Se você abrir as redes sociais agora, vai encontrar dezenas de vídeos dizendo que você precisa estar com a vida financeira resolvida, ser dono de uma empresa milionária e ter independência total antes dos 30 anos. Mas a realidade do Brasil é bem diferente da internet. E para falar sobre como é viver a pressão do mercado na pele e empreender cedo, trouxemos Manuela Reis, formada em arquitetura aos 22 anos, decidiu abrir seu próprio escritório logo em seguida, sem contatos nenhum, sem padrinhos na área, precisando virar a chave da arquiteta para a gestora de negócios. Manuela, seja bem-vinda e eu estou muito afim de aprender como tu fizeste. Ricardo, é um prazer estar aqui. E vamos falar agora de dar certo antes dos 30. Antes de a gente começar, eu queria saber de ti. Tu acha que tu deste certo já? Acho que eu dei certo, sim. Dei, pronto, acabou. Por que tu acha que tu deu, Manuela? Porque assim, a tua história, cara, pelo que eu vi aqui, entraste numa área que tu não tens, que tua família não tá na área, né? Abriste teu escritório sozinha, foste atrás de contatos, enfim, isso é a história de muita gente que eu conheço, inclusive é bem parecida com a minha história. É difícil, mas se fizer direito dá certo e funciona. Por que tu achas que tu deste certo? Então, o sucesso para mim, ele vai além do reconhecimento profissional e do retorno financeiro, que, claro, são fatores muito importantes e que eu levo em consideração quando eu falo de sucesso, mas, para mim, o sucesso está muito ligado também à qualidade de vida. Então, do que faz sentido para mim no modo que eu quero viver e lidar mesmo com as coisas. Então, para mim, ter hoje a liberdade que eu tenho de poder fazer meus horários, trabalhar no tempo que eu quero, poder estar na minha casa com a minha família também no momento que eu quero, então poder fazer minhas atividades físicas que eu gosto. Então, assim, essa liberdade de tempo, para mim, ela é muito importante. Confesso que eu já fui muito workaholic de não ter tempo assim para nada. Então, hoje eu ter chego nesse local onde eu consigo equacionar melhor essas questões da minha vida, para mim elas são muito importantes também. Acho que está muito ligado acho que a paz mental, assim, também, sabe? De como eu levo a vida. Porra, legal. Sobre sucesso, né? Tu falaste aqui pra gente que liberdade pra ti é ter sucesso. Só que, vou te falar um pouco do que eu entendo, tá? Para tu teres essa liberdade de tempo, tu tens que primeiro gastar tempo para construir esse local de liberdade, claro, né? Com certeza. E hoje em dia, pelo menos eu falo com muita gente, eu trato com muita gente, a gente seleciona pessoas eventualmente para o escritório e, em regra, as pessoas antes dos 30, elas realmente não querem se colocar nessa posição de eu vou fazer algo mesmo não gostando para depois conseguir viver aquilo que eu gosto, né? É uma frase até antiga, primeiro a obrigação, depois a diversão. Em que momento tu achas, porque, querendo ou não, tu tem menos de 30. Eu não vou falar a tua idade, que eu sei, não vou falar, mas é menos de 30. Em que momento tu achas que isso mudou na tua cabeça? Aliás, tu acha que tu já pensaste assim antes, Manuela? Fala assim, eu quero ganhar bem, mas eu quero trabalhar pouco. Só que esse ganhar bem trabalhando pouco é consequência de trabalhar muito lá atrás. Lá atrás, né? Tu tens que ter um repertório. Tu tens que ter um histórico, um track record que o pessoal chama. Tu tens que construir algo para depois tu usufruir. Tu já foste essa pessoa e o que mudou? Já, com certeza. E assim, isso desde até antes de eu me formar, né? Que a gente está falando já de como profissional, mas ali desde a época de faculdade. Na época de faculdade eu tinha 2 empregos, que eu trabalhava de 8 da manhã às 2 da tarde em um local, depois de 2 da tarde às 6 em um outro escritório que eu estagiava, ia para a faculdade à noite. Então, assim, eu sempre senti que eu precisava absorver o máximo de conhecimento que eu pudesse durante a faculdade, que eu precisava me esforçar o máximo que eu pudesse para quando eu fosse para o mercado de trabalho eu não me sentir perdida. Sabe, o que acontece mesmo com muitos jovens quando sai da faculdade, sai da faculdade e aí? Eu não estou empregado em nenhum lugar, eu não me sinto talvez pronto, preparado ainda para trabalhar sozinho. Então, eu busquei
sempre assim, eu realmente não parava. Então, desde a época de faculdade, eu já tinha essa rotina bem puxada, né, de trabalho. Quando eu me formei também, eu comecei prestando serviço para o escritório que eu estagiava, né? E, em paralelo a isso, pegando meus projetos ali, então já indo construindo aos poucos ali a minha carreira. E facilmente eu te digo que quando eu me formei, eu trabalhava cerca de 12 horas por dia, fácil, assim, de rotina. Sinto te dizer que vai até uns 50, assim. Isso de trabalhar 12 horas por conta própria é uma escolha, né? Eu tô sentindo que é questão muito de mentalidade, né? Pô, eu preciso fazer algo, eu tenho que fazer, eu tenho que dar o gás agora lá na frente. Tu sente que teus amigos têm essa mentalidade igual a ti? Tu acha que é uma coisa assim realmente diferente? Aliás, tu aprendeste a ter essa mentalidade que é um pouco mais velha, né? Comparada, assim, querendo ou não, um cara mais de 40, 50 anos que pensa assim. Tu acha que essa mentalidade veio da onde? Foi construída como? Essa minha mentalidade, ela foi construída muito vindo dos meus pais. Então, assim, eu sempre fui... Tipo, o exemplo que eu tive na minha casa, sempre com os dois sempre foram trabalhadores pra caramba. Eu sempre vi eles trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, o exemplo arrasta, né? Então, tanto eu quanto meu irmão na minha casa, a gente sempre teve esse exemplo. E eu nunca consegui ficar parada. E eu acho que essa pressão, ela era muito mais minha, sabe? Uma pressão interna que eu tinha de acompanhar isso, de seguir esse mesmo ritmo, sabe? Então, veio muito de um exemplo deles ali pra mim, e que eu acho que, assim, realmente fez muita diferença. E quando tu fala se vejo outras pessoas tendo ou não, eu acho que a gente encontra das duas formas, né? O que tu acha que difere dos dois, assim? Tu acha que é a origem deles mesmo? A forma do lidar com as coisas, né? Eu falo que às vezes a necessidade é a mãe da vontade. Então, não ter, por exemplo, um apadrinhamento na área, um familiar que fosse já dessa área, que pudesse me abrir essas portas, etc. Eu sabia que eu tinha que ir trilhar o meu caminho ali, sabe? Tinha que andar com as minhas próprias pernas. Cara, eu posso dizer que tu não tinha plano B, né? Não tinha plano B. Só tinha o plano A, e o plano A é dar certo. É isso. E vai ter que dar certo. É isso. O meu pai, ele sempre incentivou muito a gente, assim, na questão dos estudos e posteriormente ir para cima e andar com as próprias pernas mesmo, sabe? Então, sempre fui atrás das minhas coisas, de buscar oportunidades, de buscar melhorar sempre. Porque eu acho assim, vê se faz sentido para ti, mano. Hoje existem muitas opções, né? Opções para tudo, inclusive até de não fazer nada é uma opção. Então, quando tu tens muitas opções, o ato de tu te comprometer a fazer algo fica até mais fraco. Não sei se eu estou me fazendo entender. Estou fazendo por ti? Acho que não, né? Vou tentar recapitular aqui. Quando eu tenho uma decisão, cara, eu vou ser advogado, no meu caso, eu vou dar certo, eu vou abrir meu escritório. No teu caso, vou ser arquiteto, eu vou abrir meu escritório. Não ter uma segunda opção faz eu ter vontade de dar certo a qualquer custo. É isso. Faz sentido porque eu vejo que hoje em dia o mundo hoje tem muitas opções, né? Tu pode ou estudar para concurso, ou tu pode de repente fazer um curso na internet e tu já vira mentor de alguma coisa, ou então tu pode ficar em casa só recebendo um dinheiro do teu pai, enfim, tem muitas opções que acabam tirando o teu foco. Faz sentido? Tu acha que é mais ou menos por aí? Pra mim faz total sentido. Tem uma expressão que costumo usar, que é a do queime o barco. Queime o barco. Queime o barco. Então, chega a algum lugar, chega na terra desconhecida e queime o barco. Você não tem a opção de voltar dali, né? Então, quando eu comecei, por não ter essa, como eu te falei, essa facilidade ali de repente já ter um escritório pronto da família para eu trabalhar ou algo assim, eu fui para o digital, usei essa ferramenta, né? Então, fui para as redes sociais e eu sabia que eu precisava fazer o meu trabalho ser conhecido. Eu sabia que precisava chegar minha mensagem, chegar meu trabalho nas pessoas que não me conheciam ainda. Eu estava recém-formada. Então, eu comecei a compartilhar tudo que eu podia ali, da minha rotina, do meu trabalho, dos bastidores. Na época, não tinha tantos projetos, estava acabando de começar. Então, se eu tinha um projeto, eu estava mostrando tudo sobre aquele projeto, contando a história dele, buscando uma conexão com quem estava ali me assistindo. E a rede social ela foi me abrindo muitas portas. Então, assim,
eu consegui captar muitos clientes através das redes sociais. Eu faço muitos projetos para fora do estado por causa das redes sociais também. Então, com certeza, assim, foi um fator que impulsionou muito a minha carreira. Principalmente essa fase inicial da minha carreira foi, sem dúvida, as redes sociais. Pô, legal. Eu já entendi que tu tens uma mentalidade muito mais voltada a resultado. Tu não perde o teu foco e tu tens aí a rede social como uma ferramenta. Sim. Tu acha que isso é um tripé que dá certo para todo mundo? Eu não tenho como te afirmar que é um tripé que dá certo para todo mundo, mas o que com certeza eu acho é que é mais importante tu tentares e ter a constância ali. Às vezes a gente fica esperando estar pronto, esperando ter a oportunidade perfeita para mostrar, o trabalho perfeito ali, ou então ter uma filmagem ideal para fazer. E eu acho que só o fazer, ele já é muito melhor. O feito é melhor do que o perfeito, né? Mas não mal feito, não se esqueça. Exato. Então, assim, eu acho que essa disciplina, para mim, ela foi muito importante, essa constância. Então, desde que eu comecei, eu sempre estive ali nas redes sociais, mostrando o meu trabalho. Então, apesar de hoje os meus clientes já não serem mais todos vindos da rede social, hoje eu já tenho muito cliente de indicação e etc. Já em decorrência dos meus clientes anteriores, a rede social ela continua sendo assim um ponto fundamental para eu conseguir mostrar o meu trabalho. Então, a pessoa que vai conhecer o meu nome, se alguém vai falar de mim, ela vai me procurar ali, ela vai querer ver meu projeto, ela vai querer ver qual é a forma que eu trabalho, vai tentar buscar uma conexão comigo de alguma forma, porque, querendo ou não, ela vai me levar para dentro da casa dela ali para fazer o projeto da casa dela. É um momento que acaba pedindo muita conexão e intimidade mesmo com a pessoa que vai realizar teu sonho ali da casa, né? Então, assim, eu acho que é realmente bem importante essa questão da conexão. Pô, antes de continuar, quer um café? Não, obrigada. Deixa eu tomar um café aqui, falar do nosso amigo Bruno, lá do Alquimista, falar da galera da Arandu e do Amazonique, né? Do suco. Bebam suco, comam pão, tomam café. Não tem... A vida é isso, né, Potiguar? Não tem jeito. Manuela, eu te acompanho na internet, a gente já trocou umas ideias e eu vejo que tu és vendedora. Sim. Não é? Tu te vê como vendedora? Tu te viste quando como vendedora? Me fala um pouco disso, porque quando eu falo disso com as pessoas, eu sinto que, sei lá, a grande maioria das pessoas, elas têm vergonha de se vender. Não é? É verdade. Eu acho que o sucesso, ele passa por aí, né? Tu te vende bem na internet. De onde tu tiraste essa vocação de vendedor, cara? Eu não vou te falar da onde eu tirei essa vocação de vendedora, mas assim, eu acho que em todas as profissões, eu acho que todas as profissões têm um pouco da venda, né? Todo mundo tem que ser vendedor na sua área. Então, eu acho que é fundamental. Não adianta só eu ter belos projetos se eu não estiver vendendo e passando isso pro cliente, entendeu? Então, eu acho que é fundamental essa questão das vendas e poder mostrar realmente ali o que eu posso fazer por ele, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele e, enfim, dessa forma eu consigo me vender o meu trabalho para pessoa. Mas o que tu achas que tu fazes que te dá um pouco mais de resultado? Porque assim, é óbvio, todo mundo sabe que a faculdade não te ensina a ser vendedor. Ela mal te ensina a ser profissional, né? Imagina um vendedor. Te ensinaram? O que tu acha que tu faz assim que tu pode me ensinar? Olha, Ricardo, eu acho que isso aqui dá resultado. Eu vou te dar um exemplo. O que eu acho que a gente faz aqui no escritório, que realmente se todo mundo copiar dá certo, é falar com muita gente. É impossível, estatisticamente falando, tu não conseguir fechar um negócio se tu falar com muita gente, se tu ofertar para muita gente. Claro que tem toda uma técnica, um processo, falar com as pessoas certas e tudo mais. Mas a essência vamos falar com muita gente. Tu tens alguma coisa que tu faz assim, cara, dá muito certo na minha área fazer isso? Eu acho que o vender ali, ele tá muito relacionado, como eu falei, no que eu consigo melhorar na vida dele. Então,
Eu acho que eu poder mostrar ali uma situação de como estava antes ali um local e de como eu consigo melhorar aquele espaço, de como eu consigo entregar uma melhora real na qualidade de vida das pessoas que vão estar ali naquele ambiente. Eu acho que mais do que eu só mostrar um projeto bonito, que foto de projeto bonito, vai no Pinterest e tu vê várias. Com a né? IA agora, IA faz uma foto legal, você Exato, faz, exatamente. Tu manda uma foto do local e tu consegue rapidinho uma imagem bonita. Eu acho que, mais do que isso, eu acho que a venda na arquitetura ela é muito relacionada à conexão. Então, o cliente entender o meu ponto de vista ali em relação à arquitetura, ele se identificar realmente, sabe? Comigo, com o meu estilo de projetar, com a minha vida. Então, assim, eu acho que tudo acaba se complementando nessa venda, sabe? Né? Em gerar essa conexão para o cliente. Cara, quando tu faz um projeto, tu tentas deixar no estilo do teu cliente ou tu tenta fazer o contrário? O cliente procura pelos estilos que tu tem, porque querendo ou não, tu tens um estilo próprio, tu tens as tuas referências e em regra os teus projetos, entre aspas, não é que ficam parecidos, mas tem uma mesma essência, né? Eu vejo assim, o arquiteto como se fosse um grande artista, né? Tu pega um artista, tu vê que as obras são parecidas, mas não são iguais, mas tem uma essência por trás. Tu acha que faz sentido, dentro da tua área e então de outras áreas também, a pessoa vender para quem quer comprar ela ou tu te adaptar ao teu cliente e vender o que ele quer comprar? Não sei se eu me fiz entender. Fez se entender. Ricardo, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, que para mim não faz sentido alguém entrar na tua casa e falar, caramba, isso aqui é a cara da arquiteta fulana de tal, a cara do estilo dela. A tua casa tem que ter a tua cara, não a minha, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é algo que faz total sentido. Eu te entregar algo que vai gerar identificação para ti na tua casa. O que acontece muito, reparares, por exemplo, de imagens semelhantes no mesmo estilo, por exemplo, no meu perfil ali, porque as pessoas que vão até o meu perfil veem como referência aqueles projetos que eu postei lá e falam, pô, gostei disso, queria fazer algo mais ou menos assim. Então, elas acabam me procurando porque já tem uma identificação comigo. Entendeu? Então, assim, eles já enxergam ali uma identificação no estilo, mas eu sempre vou tentar trazer essa identificação para o cliente, entendeu? Então, ele já vai ali no meu estilo porque ele já gosta das cores, da sutileza, da elegância que passa ali no meu estilo de projeto. Mas eu sempre vou tentar trazer para a identidade do cliente ali a casa, entendeu? Nunca vai ficar aquele negócio de, sabe aquela receita de bolo? De ficar tudo igual. Isso me lembrou... não sei se tu viste uma notícia acho que foi o João Gomes, eu acho, o cantor. Ele comprou um lote num condomínio, aí contratou uma arquiteta, a arquiteta fez uma caixa. Ele falou assim, eu quero casa com cara de casa. Aí... Ele só querendo uma casa, e ele falou casa muito... Casa varandada, né? Aquelas casas antigas de vó. Ele falou muito como ele queria, aquele telhado aparente, aquela varanda, assim, e fizeram algo nada a ver moderno, do que... Exatamente. E não que estivesse feio, era um projeto bonito, mas que não era o que ele queria. Ele não se identificava com aquilo, entendeu? Então, eu acho que tá muito nesse ponto da escuta, principalmente, sabe? Então, assim, quando o cliente vem me procurar, eu procuro sempre escutar muito atentamente o que o cliente quer passar ali, entendeu? Então, se é um ambiente comercial, por exemplo, o que ele quer que o cliente dele sinta quando ele entra naquele espaço, sabe? Qual é a imagem que ele quer passar mesmo ali, entendeu? E se é na casa dele, quantas pessoas vivem ali naquela casa? Como é a rotina de vocês? Entender para realmente fazer um projeto funcional ali, sabe? Que faça sentido e, claro, adequar sempre aos gostos deles, o que faz sentido para eles. Às vezes o que faz sentido para mim não faz para eles, entendeu? Sabe que eu sinto falta, das experiências que eu tive, não com todos, né? Tem uma galera que pensa como eu penso. Que às vezes as pessoas fazem projetos, mas não pensam na funcionalidade daquele ambiente, daquele espaço. Né? Vou te dar um exemplo. Eu vou criar um estúdio. Será que tá confortável para quem fica? Será que tem espaço para a galera ficar ali? Que vai ficar trabalhando e tudo mais? Não. Esquece, é uma coisa bonita, mas dane-se a equipe. Para mim não faz sentido, né? E as pessoas acabam perdendo o cliente porque deixa de pensar no outro, né? Eu acho que, sei lá, eu tô muito filosófico hoje, porque acho que é um café. Mas é porque para mim ter sucesso é tu levares o que o outro quer receber, né? Exatamente.
de que vai adiantar eu fazer o teu estúdio aqui belíssimo se não tiver o espaço lá do Poti trabalhar e ficar confortável ali, dele fazer as edições. Então, assim, a gente tem que pensar muito na funcionalidade. Aquilo que eu estava te falando, por exemplo, das imagens bonitas do Pinterest. Hoje em dia, com acesso à internet e com a inteligência artificial, tu faz um espaço bonitinho, rápido, entendeu? Agora, entender realmente a funcionalidade, a ergonomia do espaço, entender realmente o que vai ser confortável, o que vai ser funcional ali, é aí que está o ponto, entendeu? De eu te entregar também a funcionalidade junto com a estética. Falando da parte ruim agora, tu já deve ter feito algum projeto que o cliente não gostou. Como é que tu lidas com isso? Porque, querendo ou não, isso é um grande desafio nosso. Às vezes, quando ouvir não do cliente, ouvir uma crítica, e, inclusive, parte do sucesso é como tu lidas com essas críticas, né? Porque uma coisa eu já desenvolvi e aprendi. A gente não consegue agradar todo mundo e nem consegue agradar alguém 100% do tempo. Vai ter estresse, vai ter decepção, vai ter descontado, mas é a questão de saber lidar com isso que dá resultado para o teu trabalho. Tu consegue contar alguma história pra gente de algum estresse que tu teve e como tu lidaste com isso? Não em relação a estresse que eu tive, mas, assim, algumas situações, por exemplo, sempre que eu vou iniciar um projeto, por exemplo, vou fazer aqui teu estúdio, Ricardo, eu vou te pedir algumas referências para eu ter noção do que tu tens em mente, entendeu? Porque eu também não vou conseguir adivinhar tudo que se passa na tua cabeça. Então eu vou te pedir algumas referências, tipo, pô, tu já vistes algumas imagens do que tu gostas, em relação às cores, algum estúdio que tu tenhas visto, assim. Eu sempre vou te pedir algumas imagens para eu entender o que está se passando aí na tua cabeça para eu ser o mais assertiva possível. Então, acontece muito de quando eu peço essas referências de casa, assim. Aí o cliente manda, por exemplo, uma referência clássica, uma referência industrial, aí uma referência contemporânea. Tem TDAH esse rapaz. É perdido no mundo. Porque às vezes a gente fala, me manda fotos que tu gostes, assim, de uma sala. Ele acha tudo bonito. E ele acha tudo bonito, ele vai me mandando tudo. Então, assim, pra eu conseguir chegar num projeto assertivo ali, aí eu preciso ser mais específica. Eu vou analisar aqueles estilos diferentes que ele me mandou. Então, eu já faço tipo um questionáriozinho ali pro cliente, sabe? Tá, briefing, dá uma briefada. Exato. Não, esse briefing ali, inicial, ele é fundamental. Mas quando nessas referências vem muito diferente, assim, tenho que dar essa pincelada para eu poder chegar nesse resultado final. Então, assim, eu tento ter uma conversa bem profunda mesmo antes de eu começar o projeto, para ter poucas possibilidades de erro. De erro que eu falo, assim, inevitável, né? Não acertar 100%, mas de ter poucas possibilidades do cliente não gostar. De ruído, então, né? Se tiver ruído, e a ruído é menor. Exato, e que a gente consiga fazer alguns ajustes pontuais. Então, nem sempre um projeto ele é aprovado de primeira, então o cliente faz algumas observações, a gente ajusta, isso aí é tranquilo. É tranquilo. Mas aí eu quero falar contigo agora como Manuela gestora, porque assim, parte do sucesso, pelo menos é o que a gente vê, que a gente fala com a galera, tá muito em gerir tempo, gerir dinheiro, gerir processos, gerir contratos, gerir, administrar. Como é que tu fazes isso no teu dia a dia? Porque com menos de 30, geralmente a gente ainda não tem muito know-how, a gente ainda não tem muito conhecimento. O que tu achas que é essencial hoje para quem está escutando a gente, que está começando, está nessa fase de vida, precisa focar? Bom, então, eu falo que o maior desafio que eu tive, assim, já na minha trajetória, né, foi deixar de ser só arquiteta, né, quando eu trabalhava ali em home office e não tinha uma equipe grande, do que de quando eu virei empresária, né, quando eu abri o meu escritório, e isso com certeza é um desafio, porque agora eu tenho que lidar com uma responsabilidade muito maior, né? Então eu tenho a minha equipe que eu tenho que pagar todo final do mês, eu tenho os meus custos da estrutura do meu escritório. Então, assim, um conselho com certeza que eu daria é para não sair dando um passo maior que a perna, sabe? Então, assim, eu fiquei um bom tempo, depois que eu me formei, trabalhando em home office ainda, deixando as coisas ficarem mais estruturadas, profissionalmente falando, antes de eu dar espaço do meu escritório físico. Então, eu sabia que quando eu fosse fazer o meu escritório, não ia ser algo
que queria ter um baixo custo para mim, então, pô, eu sou arquiteta, eu ia querer fazer um escritório... Puta, e é lindo o escritório dela, cara. Vamos lá visitar, toma um café que é lindo. Eu ia querer fazer um escritório bacana, então eu sabia que eu ia ter que investir nisso. E os custos fixos, realmente, que eu tenho ali, o custo com a equipe, falo que eu já começo todo mês no vermelho, né? O meu mês ele já começa no vermelho por conta dos meus custos fixos, que hoje são muito altos. Então, hoje, para valer a pena eu ter um escritório físico, eu tenho que fazer o dobro do faturamento que eu fazia antes, né? Então, assim, realmente analisar quando é o momento para dar esse passo. Então, assim, eu dei o passo do meu escritório físico em 2024, final de 2024. E já era um momento que eu estava sentindo essa necessidade. Eu já tinha a minha equipe, que elas já estavam trabalhando em home office, eu trabalhava em home office, e eu sentia essa necessidade de ter um espaço que eu pudesse receber melhor meus clientes, que eu pudesse estar lidando diariamente ali com a equipe, porque por mais que eu falasse todos os dias com ela, era através de reunião online, através do WhatsApp, então a gente poder estar diariamente ali, esse contato pessoalmente, estar vendo a execução dos projetos ali, funciona bem melhor do que dessa forma à distância, né? Então, assim, para mim realmente já era uma necessidade dar esse passo. Cara, e gerir pessoas, porque é um desafio para todo mundo. E a tua equipe é jovem, né? Que eu vi, eu tava lá, uma equipe jovem. Quais são os desafios que tu tens? Porque eu falo para todo mundo, cara, tu chegar no topo é fácil. O problema é tu te manter no topo, né? Tu pegar um grande processo, tu pegar um grande contrato, tu pegar um grande projeto, é tranquilo, mas tu pegar sempre um grande projeto, aí que tá, eu acho que o maior desafio envolve gerir pessoas. Porque tu tem sempre que entregar a mesma qualidade. Sim. Como é que tu gera, inclusive eu quero aprender contigo como é que administra essa galera da geração Z, porque realmente tem um conflito ali geracional muito grande. Né? Porque eu sou um cara muito executivo, na verdade a minha geração, né, é uma geração dos mais 40, muito executiva, muito resolutiva, tipo, tem trabalho, eu vou ter que trabalhar e dane-se, vou ter que resolver aquilo ali. E a geração Z é assim, pô, tem trabalho, mas faz sentido eu ter esse trabalho? Eles são mais reflexivos do que eu, né, tem essa reflexão, e tá certo. Provavelmente o errado somos nós, que foi criado só para executar e dane-se. Aí vem doenças mentais, enfim, uma outra conversa. Mas como é que tu lida com essa geração, com esses anseios e com essas aspirações? Porque faz parte de ter sucesso antes dos 30, tu lidar com a geração antes dos 30 também, né? Como é que tu lida com essa galera? Bom, então, no escritório, eu vou te falar que tenho muita sorte com a minha equipe. Inclusive, já tem gente que está há bastante tempo comigo lá, arquitetas que já estão desde a época que estagiavam comigo e depois contatei como arquiteto. Então, assim... eu realmente tenho muita sorte com a minha equipe, que apesar de serem pessoas jovens, são muito dispostas a estarem ali trabalhando, sabe? E para estar ali na equipe, realmente precisa ser, porque a gente não tem uma rotina muito certinha, surgem imprevistos que a gente tem que resolver, que a gente tem que adaptar. Então, assim, tem que estar realmente disposto ali a trabalhar, né? Então, assim, realmente tá na equipe quem tá seguindo o jogo, assim, lá. Pô, mas tu não acha complicado? Porque tu cobras. Tá aí, tu fazes cobrança ou tu és mais flexível? Porque eu sinto que são mais resistentes à cobrança, né? Querendo ou não, o mundo é feito de cobrança. Eu sou cobrado por todos os meus clientes, tu deve ser cobrado pelos teus clientes. E tu cobra os teus fornecedores, a vida é uma eterna cobrança. Como é que tu faz essa gestão de cobrança com teus colaboradores, parceiros lá? Cara, eu cobro em relação à entrega. Eu não sou chata em relação ao horário. Eu vou chegar mais tarde, eu vou sair mais cedo. Isso aí, pra mim, pouco importa. Só importa também realmente a entrega do resultado final. Compromisso. Então, assim, eu não vou poder ir de tarde, mas eu vou estar à noite trabalhando. E acontece várias vezes, pessoas que trabalham, sei lá, meio período e, olha, ou amanhã eu não vou poder porque eu vou ter tal coisa, mas já no dia seguinte eu já compenso, fico 2 turnos. Cara, isso pra mim é muito tranquilo, muito mesmo. Contanto que supra as necessidades que o escritório precisa. Então, assim, suprindo e alcançando a entrega que eu preciso em relação ao horário, assim,
Eu Tranquilo. sou zero cobrança, tranquilo. Não, eu também sou, eu até falo, eu não consigo cobrar horário, eu cobro com compromisso. Compromisso, é isso. Eu cobro compromisso. O grande problema é que a gente demora para achar pessoas compromissadas. Vai ver por falta de ajuste, de alinhamento de expectativa, ou até alinhamento de futuro mesmo, né? Eu acho que o desafio é tu alinhar a expectativa com todo mundo. É verdade. Né? Falando em expectativa, como é que tu lidas com esse excesso de cobrança de dar certo? Porque, querendo ou não, existe uma cobrança hoje. Na verdade, o mundo moderno, né, com a rede social, ele te cobra tu ter sucesso, né? É por isso que eu te perguntei o que é ter sucesso e tu falaste que é ter liberdade. Geralmente as pessoas vinculam sucesso com dinheiro. E, pelo menos, cada vez mais eu entendo que não tem nada a ver com dinheiro. Exatamente. Né? O que tu acha dessa cobrança excessiva de ter sucesso hoje? Assim, me dá a tua visão da Manuela mesmo. Faz sentido, não faz? É uma coisa que a gente não pode realmente absorver. Cada um tem seu tempo, porque tem gente que dá sucesso com 25, tem gente que tem sucesso com 60 anos só. Enfim, não tem gente atrasada, né? Com certeza. Eu acho que o mundo hoje, ele tá cobrando isso, né? Acho que a nova geração está cada vez mais ansiosa em relação a fazer o sucesso profissional, tem que ter o emprego perfeito, tem que estar com o corpo perfeito, tem que estar com a vida dos sonhos, tem que estar com tudo resolvido ali, tem que já estar com 1 milhão na conta, com 30 anos. Então, acho que a nova geração, ela é muito ansiosa, né, em relação a isso. Mas eu acho que, com certeza, não existe um tempo certo do sucesso. Graças a Deus, eu consegui ter uma boa trajetória profissional, aí, como a gente está falando, nova ainda, antes dos 30, mas eu, com certeza, acho que não tem ninguém atrasado, sabe? Então, assim, eu acho que tudo são escolhas. E talvez a minha escolha ali de ter começado mais cedo, ela já me rendeu frutos ali mais cedo também, mas que também está tudo bem a pessoa que se forma e ela quer primeiro viver novas experiências, quer viajar, ela pode fazer isso. Enfim, tipo, eu acho que realmente não existe um tempo certo para o sucesso. E para mim, com certeza, ele está ligado 100% à qualidade de vida. Qualidade de vida é muito subjetivo, né? Tipo, sucesso para mim hoje é deixar alguma coisa para meus filhos. Que eu tenho uma coisa muito forte para mim. Eu sempre falo, né? Eu não nasci de uma família rica, mas uma família rica vai nascer de mim. Então, sucesso para mim é essa família, a minha próxima gerações ter uma estrutura, ter algum legado, assim. Sim, eu ainda não tenho filhos para ter essas aspirações, né? Então, hoje, assim, o que eu realmente me importo é com um tempo de qualidade para minha família, um tempo de qualidade para eu viver da forma que eu acho válido para mim, entendeu? Então, assim, hoje, eu poder administrar o meu tempo, nossa, poder trabalhar na hora que eu quero, poder fazer minhas coisas, poder jogar meu tênis na hora que eu quero, isso para mim, assim, é sem dúvida essencial, isso sabe? É sucesso. Isso é sucesso, mas claro que eu não tô desmerecendo a parte financeira da questão, né? Então, assim, nada faria sentido também se eu tivesse com as contas atrasadas, preocupadas com o meu retorno financeiro. Então, eu não estaria com a minha paz mental para fazer todas essas coisas que eu estou falando. Então, assim, a gente conseguir estar com a vida financeira organizada e poder escolher viver da forma que quer, isso aí para mim é um sucesso. Porra, Manuela, legal. Manuela, eu queria saber de ti agora sobre erro mesmo. Tipo, o cara tá escutando a gente e eu gosto de trazer a reflexão assim, o que eu não posso errar? O que tu acha que quem tá escutando a gente, assim, que tem menos de 30 anos, sei lá, tá saindo da faculdade, o que tu acha que é o maior erro que pode acontecer que vai atrapalhar ele de ter o sucesso que ele busca? Porque o sucesso é individual, né? O teu sucesso é ter liberdade, o meu sucesso é deixar legado para meus filhos, o sucesso do Poti é ver um cinema, uma obra-prima no cinema, que você dê e curte. O sucesso do Gerson é fazer um videoclipe, alguma coisa assim que ele curte, e assim vai. O que tu acha que a pessoa não pode fazer que vai atrapalhar ela em chegar nesse sucesso dela? Eu acho que a pessoa não pode ser acomodada. Acomodada. Então, assim, independente de qual é a fase da vida, sabe? Mas eu acho que a pessoa tem que estar sempre buscando evolução. Evolução profissional, evolução pessoal, entendeu? Então, eu acho que, com certeza, seria não se acomodar. Cara, e antes da gente ir pra reta final, só os recados aqui, né, Poti?
Siga a gente, compartilhe o nosso episódio, cara, um episódio bem profundo, eu tô achando legal. Cara, não se acomode, sucesso é muito individual, tá? Queime o barco. Eu acho que essa é a principal frase. E é uma frase minha, eu gosto muito. Eu já queimei meu barco umas 3 vezes. Porque aquilo que eu te falei, né? Tu tem plano B, tu não tem plano A. É isso. O cara que pensa muito plano é quem não quer dar certo. Exatamente. É igual quem pensa numa segunda opção. O cara fala assim, será que eu caso? Só o fato de tu pensar se tu casa ou não, tu já tem a resposta, porra. E se o casamento não der certo? Não tem opção de não dar certo. Vai ter que dar, Vai ter que dar. Então não escolhe, então não casa. Exatamente. Então, vai casar é porque só tem aquela opção, é fazer dar certo. Fazer dar certo. Então, vai ser uma escolha diária de fazer dar certo, assim como a escolha profissional também. Eu acho que tudo pra mim na vida é assim. Cara, pra mim também. Eu sou muito preto no branco. Mas, compartilha esse episódio, tá bem legal. Siga a gente no Instagram, no YouTube, acione lá o sininho, enfim. Vamos divulgar isso aqui pra muita gente. E Manuela, pra gente terminar, o cara que eu queria realmente que tu deixasse alguma mensagem aqui para as pessoas, pra realmente assim, olha, começa por aqui, porque pra mim o sucesso começou por aqui. Eu gosto muito de aprender não só com os erros dos outros, mas com o acerto dos outros. Para mim é o aprendizado mais fácil e barato que tem. Eu já falei com mais de 100 e poucas pessoas aqui, e eu sempre faço a mesma pergunta. Para o cara começar hoje, o que ele precisa? Por onde tu acha que ele tem que começar? Para mim é buscando experiências, novas experiências. Então, assim, desde quando eu falo, por exemplo, que desde a época de faculdade eu já trabalhava em 2 locais diferentes, isso era tudo para conseguir buscar o máximo de conhecimento e experiência que eu pudesse. Então, quando eu me formei, também achei que era muito válido eu trabalhar num escritório que já era estruturado antes de abrir o meu escritório. Então, assim, observar muito as coisas, sabe? Observar tudo que a gente consegue ali absorver para ganhar experiência mesmo e conhecimento. Tu diz repertório, porque quando tu fala experiência, o cara pensa, vou ir no restaurante comer um prato. Não, é repertório. Não. Quando eu falo experiência, eu tô falando experiência no caso mesmo de trabalho, de repertório na prática, né? Então, principalmente na arquitetura, em relação a obras, assim, essa experiência que eu falo, essa vivência de projetos, a experiência de estar indo para as obras, no caso isso na minha área, né? Isso fez muita diferença para mim, eu aprender ali no dia a dia, sabe? Então, e evitar cometer muitos erros no futuro, porque eu já estava vendo como aquilo funcionava, o que funcionava e o que não funcionava. Então, eu acho que com certeza é buscar o repertório profissional. Isso aí me lembrou quando eu era mais jovem lá atrás, que eu tinha dificuldade, eu acho que ainda tem, de tu teres esse repertório, essa experiência, é muito a barreira de entrada. Pô, o cara quer contratar alguém, mas quer com um pouco de experiência. Mas o cara nunca teve experiência, como é que ele vai entrar no mercado para ter experiência? Como é que tu lidaste com isso? Chegaste a lidar com esse paradigma aí? Sim, é aí que tá. Eu falo, cara, quando eu tava na faculdade, eu queria estagiar, não precisava nem ser remunerado. Eu só queria aprender, entendeu? Eu só queria ter... eu na faculdade, eu não tinha noção de como funcionava um escritório na prática. Entendeu? Então, assim, eu só queria poder ter essa experiência. Porque eu como estagiária ali, eu sabia que eu não ia agregar muita coisa ali para o escritório, justamente porque eu não tinha essa experiência trabalhando no escritório. Eu só queria uma oportunidade de poder aprender com quem já estava acima de mim, entendeu? Então, eu só queria essa oportunidade de poder absorver o máximo de repertório que eu pudesse. Cara, isso lembrou que a minha mãe sempre falou, Ricardo, os ganhos indiretos valem mais do que o dinheiro na conta. Com certeza. Só que é uma mentalidade que pouca gente tem, né? A gente foca muito no dinheiro. Como é que eu vou estagiar de graça? Olha a mentalidade do cara. Mas hoje, com a minha, com a experiência, com os anos de vida, faz muito sentido eu pensar assim. E principalmente, o pessoal fala muito pra mim, Manela, Ricardo, pra ti hoje é fácil, tu ganha bem. Cara, mas não é, porque eu sempre tive essa mentalidade lá atrás de sempre dar antes de receber. É uma mentalidade muito forte, pelo menos lá em casa. Então, tu achas que hoje, pro cara que quer realmente começar a ter mais repertório, experiência, ele tem que realmente dar um pouco do tempo dele em troca da experiência do outro? Com certeza, isso com certeza. Eu falo até quando eu troco uma ideia assim, às vezes com alguns estudantes de arquitetura, cara, vão atrás de um estágio. Mas eu ainda não sei mexer em todos os programas, etc. Eles não vão querer me contratar. Não vão querer te contratar se tu fores um custo ali pro escritório, né?
E sem estar dando esse retorno, porque tu ainda não tem essa experiência, mas tu te voluntariando ali para aprender, as pessoas não vão te dizer não, entendeu? Não vão te dizer não para poder te ensinar ali, etc. Eu acho que com certeza é muito válido, não pelo dinheiro, o estágio, entendeu? Poder ir atrás mesmo de conhecimento para te formares e saber para onde ir, entendeu? Quando eu me formei, eu sabia as lojas que eu tinha que ir, eu sabia como eu ia tratar com o cliente, eu sabia Você já tinha até o contato do vendedor, se duvidar. Eu tinha. Então, assim, eu fazia muito, no escritório que eu estagiava, já fazia muito essa lida com os vendedores, com as lojas, participava das reuniões com os clientes. Então, assim, eu já entendia como funcionava aquilo. Então, quando eu me formei, vários amigos meus, assim, na época que se formaram, ficaram, e agora? Em qual loja eu encontro tal coisa? Em que vendedor eu falo? Já estava na rotina do negócio. Exato, né? Já estava nessa rotina. Então, assim, isso foi uma facilidade muito grande para mim. Então, quando eu entrei no mercado, eu já tinha todos esses contatos dos vendedores, dos fornecedores. Então, essa expertise um pouco de lidar com o cliente, que fez muita diferença também para mim. Isso... Achei muito legal tu falaste assim, cara, tu tens que entender que tu és um custo para a empresa, né? E aí uma empresa vai investir num ativo que não dá Exato. retorno. Só que isso é uma mentalidade muito empresarial, que os estudantes da universidade não têm e os professores da universidade não te passam. Então, é uma mentalidade diferente. É mais ou menos isso que o podcast que eu quero levar para as pessoas. Se tu entenderes que tu és um custo e tu tens que pelo menos te pagar no teu trabalho, todo mundo te contrata, né? Exatamente. Ricardo, mas isso só envolve dinheiro, não é dinheiro, é dar e receber, pô. Né? Como é que eu vou investir um tempo em ti se tu não vai me dar nada em troca? Infelizmente, o mundo é assim, não tem onde fugir. E falando sobre trabalhar sem receber, pouca gente sabe, mas eu fui 6 meses conciliador no juizado especial, criminal ainda. E aí eu aprendi a conversar com as pessoas. Então hoje, tudo que eu faço de venda, de relacionamento, eu aprendi numa conciliação de juizado especial. E eu trabalhei de graça lá, né? A gente tem que ter um começo, né? Então Sim, acho que com certeza. o resumo do podcast é isso, cara. Tenha repertório, dê um pouco do seu tempo de graça, ganhe conhecimento em troca. Com certeza. Dar um pouco desse tempo, ganhar essa experiência, esse repertório e para poder colher os frutos disso o mais breve possível, né? Cara, e sempre colhe. Olha aí, tu antes dos 30 já tem um puta de um escritório e tá colhendo. Porque lá atrás tu resolveste só aprender de graça. É isso. Resumindo, é isso. Pô, Manuela, muito legal. Antes da gente finalizar, fala como as pessoas te acham, o que elas podem achar no teu Instagram, onde é que elas te acham, o telefone, Instagram, enfim, e-mail, o microfone é teu, cara. Tá bom. Bom, o meu Instagram é manuelareis.arquitetura. Lá é com certeza a ferramenta onde vão conseguir me acompanhar melhor, então compartilho sempre ali do meu dia a dia, um pouco da rotina do meu escritório também, e compartilho muito dos projetos, né? Então, os antes e depois que eu faço, com certeza tudo do meu trabalho vão encontrar por ali. Pô, legal. E antes de ir embora, eu preciso dizer que o podcast é sempre 3 vezes no mês, 1, 10 e 20, não necessariamente nessas datas, mas a regra é essa, né? Vai que dia 1 cai domingo, né? Pô, a gente não posta domingo, a gente posta segunda. Domingo a galera quer descansar, não quer ouvir essas coisas. Não é isso? É isso mesmo. Manuela, obrigado pelo teu tempo. Foi uma aula mesmo para quem quer realmente dar um start na carreira, precisa ouvir isso aqui, compartilha, porque para mim fez muito sentido. A gente tem que dar para poder receber e ganhar repertório para ir lá na frente ganhar um pouco mais. Poder colher os frutos. Colher os frutos, né? E é isso. Obrigado pelo teu tempo. E é isso. Muito obrigada. Um prazer participar, Ricardo. Então, abraço.